Boa tarde, Margiane. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, a senhora poderia falar um pouquinho sobre a Ordem das Irmãs Operárias? Sim, então, o nosso carisma específico na igreja é a evangelização do mundo do trabalho. O nosso fundador, Santo Arcângelo Tadini, ele nos imaginou e nos quis presente no início, quando fomos fundadas em 1900, nas fábricas. Mas ele sempre tinha dito que não devemos seguir apenas um ramo de trabalho, mas ficar abertos aonde tiver um homem que trabalha, ali será a nossa presença, um homem e uma mulher, logicamente. Pois no mundo do trabalho nós passamos a maior parte do dia e é aí que os valores da vida cristã devem ser conservados e preservados. Então essa é a nossa missão específica e não somente evangelizar através das palavras ou da mensagem bíblica, mas sobretudo evangelizar com o nosso trabalho, com a partilha direta do trabalho, com o nosso testemunho de vida. E esse é o maior objetivo da nossa vida. Por exemplo, eu atualmente trabalho como assistente administrativo, de segunda a sexta. E como foi o seu chamado? Então, para amadurecer um pouco o chamado que Deus me fez, foi vamos dizer assim, uma espécie de luta. Porque quando eu estava na Crisma, tinha 15 anos mais ou menos, o desejo de seguir Cristo e anunciá-lo era muito forte para mim. Só que eu não me imaginava dentro de um convento. Pelo menos a gente tem aquelas imagens dos filmes, a imagem dos corredores um pouco escuro, assim. Então eu não imaginava a minha vida desse jeito. E foi aí nesse período que, interessante, encontrei as irmãs operárias que estavam na nossa paróquia. Muito embora, como tínhamos 13 comunidades, era uma paróquia bem grande, em Guarulhos, e então não tinha conhecido ainda essas irmãs. Conhecendo, eu vi o modo como elas saíam todos os dias para ir trabalhar, partilhavam a vida normal com as pessoas. Então eu comecei a amadurecer esse desejo de entregar a minha vida desse modo, né? Sendo presença no mundo, sem ficar trancada, vamos dizer assim, em uma realidade. Muito embora, não quer dizer que estar dentro de um convento não seja um testemunho de vida, mas para mim pessoalmente o desejo maior era aquele de estar com as pessoas, de sair, de encontrar e de partilhar a vida, que era um modo privilegiado para anunciar o Senhor. E como que é o dia a dia das Irmãs Operárias? Então, nosso dia a dia é um pouco, para usar uma palavra estrangeira, strong. Porque nós temos, como todas as outras congregações de vida ativa, temos um ritmo de vida de oração. Nós nos levantamos bem cedo, aí cada comunidade organiza de acordo com os horários do trabalho. Na nossa comunidade particular, nós nos levantamos às 5h30 e temos 1 hora de oração, depois cada um vai para o seu trabalho. Na parte da tarde nos encontramos novamente, temos 1 outra hora de oração e leitura espiritual, depois a missa e antes de dormir, normalmente um outro 15 a 20 minutos de oração. Esse ritmo de vida, ele é exigente porque nós temos também a obrigatoriedade dos horários de trabalho, que nem sempre são iguais. Cada irmã tem um tipo de trabalho com horário diferente, então você correr para poder também chegar e partilhar esses horários comunitários, eles levam, vamos dizer assim, exigem da gente bastante empenho e disponibilidade. Só que, de fato, a nossa vida ela é pautada sobre uma vida de oração. Porque não é simplesmente o trabalho, porque todas as outras pessoas também trabalham. A nossa vida, ela se alimenta dessa palavra e desse encontro pessoal com o Senhor e com as irmãs para sustentar o nosso testemunho no mundo do trabalho. Porque senão não teria nenhuma importância ou significado. E como que faz para uma menina se tornar ou conhecer para entrar na Ordem das Operárias? Então, nós temos uma página, né, seja de Facebook, seja também uma página na internet, se chama realmente assim, Irmãs Operárias. Então, se a pessoa já procura mesmo no Google ou em qualquer um dos sites, pode encontrar
E ali tem todos os dados, número de telefone, porque nós não temos comunidades apenas aqui em Barueri. Temos também em Naviraí, em Guarulhos, em Serrinha e em Contagem, ou seja, um pouco espalhado aqui dentro do Brasil. Então lá se encontram todos os contatos para poder vir nos conhecer. Normalmente as nossas casas são casas pequenas, simples, espalhadas no meio dos bairros normais. Não é fácil de identificar como casa religiosa, mas nós estamos lá, desejosa de encontrar e acolher aqueles que queiram vir nos encontrar. Acho que é isso. Muito obrigada. Por nada, eu fico feliz de poder partilhar com vocês e desejar a todos aqueles que procuram um próprio sentido para a vida, de não excluir a vida religiosa, pois seguir o Senhor, se esse é o próprio chamado, nos torna felizes. Senhor abençoe.